Boa tarde, servidores, sejam todos bem-vindos a mais uma formação nossa aqui, EFAP. Eu, Ana Paula, estou aqui representando e fazendo a apresentação como EFAP e também junto aqui com o pessoal da CITEM, nessa nossa empreitada aí de formações com vocês, né? Pessoal do QAE, sejam todos bem-vindos a mais uma formação. Hoje a gente vai falar especificamente sobre o OneDrive e o Outlook, tá? Que são duas ferramentas que vocês possivelmente utilizam e muito, e muitas vezes a gente não conhece todos os recursos que a gente pode utilizar, né? Por exemplo, compartilhamento em nuvem, ou no Outlook ali o calendário, as funcionalidades. Então a gente vai aí esmiuçar um pouquinho com vocês para que a gente consiga aí uma utilização efetiva, né, das ferramentas do Office 365. Então, para quem não sabe ainda, a gente tem direito a 5 licenças do Office 365. Basta você entrar lá na sede, no menu superior direito, tem lá o seu e-mail Microsoft, seu e-mail Google. Entrando no www.office.com, você coloca seu e-mail institucional da Microsoft, você tem ali acesso às suas 5 licenças da Microsoft do Office 365, tá bom? Essa formação, antes que vocês perguntem, vai ficar gravada, vai estar lá no repositório, então fiquem tranquilos, assistam, né? E depois vocês vão vendo aí ponto a ponto, parando, treinando, que o importante é vocês treinarem e não terem receio de mexer na ferramenta, tá? Então, hoje nós estamos aqui com o Matheus, novamente, ele vem aqui nos auxiliar e já deixo de antemão aí para vocês que eu, Thelma e Carol estamos no chat, qualquer dúvida pode mandar aqui no chat que eu paro o Matheus, eu pergunto, ou se a gente já souber, for uma dúvida pontual, a gente já responde vocês aqui no chat, tá bom? Então, Matheus, seja bem-vindo a mais uma formação aqui junto com a secretaria. Obrigada. Olá, galera. Muito obrigado, Ana, pela introdução. Obrigado ao pessoal que está dando todo o apoio. Obrigado também à equipe de intérpretes que está aqui servindo e apoiando a gente. Galera, então vamos começar nosso bate-papo de hoje à tarde. Já começo desejando uma ótima semana para todo mundo. Obrigado pelo tempo de vocês em estarem aqui assistindo ao conteúdo. Hoje a gente vai falar sobre o OneDrive e Outlook. Então, o OneDrive e Outlook são duas ferramentas dentro do Microsoft 365 que trabalham juntinhas, né? Elas são irmãs e a gente pode utilizar para melhorar nossa comunicação interna dentro da instituição e também com atores de outros setores, de fora da instituição, de fora da SEDUC São Paulo. Então, a gente vai começar nosso bate-papo de hoje partindo pelo OneDrive. Então, deixa eu já compartilhar minha tela com vocês. Beleza? Galera, o OneDrive, eu vou falar já um pouquinho sobre o que é ele, mas vamos primeiro entender onde eu encontro o OneDrive. Assim que a gente abre o portal.office.com pelo navegador de internet, do lado esquerdo da tela, nós podemos localizar o OneDrive. Clicando sobre ele, vamos ser levados até essa guia. Sempre que possível, eu vou dar um pouquinho de zoom na tela para ficar mais prático de vocês visualizarem, certo? Em alguns momentos eu vou ter que tirar um pouquinho. Então, o que é o OneDrive, Matheus? O OneDrive, ele é o nosso pendrive virtual. Então, tem a galera mais nova que vai dizer, pendrive é cringe. Que danada é pendrive? Isso é porque eu não estou nem falando de disquete, né? Então, é o nosso local de armazenamento, como o HD do nosso computador. Qual é a vantagem da gente utilizar um armazenamento em nuvem? Ou, para não falar nuvem, né, que esse termo ainda soa estranho para algumas pessoas, armazenamento na internet. Então, se a gente tem um pendrive, um disquete, um HD, a gente está falando de um armazenamento local. Então, imagina que eu estou aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, e quem sabe, daqui para o ano que vem eu vou dar um pulinho aí na SEDUC, falar com vocês pessoalmente, e eu levo meu pendrive. Eu tenho que levar, né, com alguns arquivos meus. E eu esqueço esse pendrive, ou então a minha mala é extraviada no avião. O que é que danado eu vou fazer agora? Porque meu arquivo estava lá. Então, eu estou numa situação complicada. Agora, com o conhecimento que a gente está adquirindo hoje, eu não vou mais usar pendrive.
eu vou estar utilizando a minha nuvem, o meu OneDrive. Então, essa ferramenta, ela permite que, independente de onde eu esteja no mundo, a única coisa que eu preciso é de internet para poder acessar meus arquivos. Então, eu posso estar aqui, não preciso levar nada de equipamento, já diminui até o peso da minha mala, né? Então, chego aí em São Paulo, acesso por qualquer computador, com meu e-mail e senha, e eu posso acessar meu arquivo. Matheus, eu tenho um arquivo do Word, Microsoft Word. Se eu chegar num computador que tem uma versão muito antiga do Word, ou então eu chegar num computador que não tem o Word, eu vou conseguir utilizar meu arquivo? Com certeza. Isso é outra vantagem que a gente tem ao utilizar o OneDrive, porque eu não preciso ter o aplicativo do Word, por exemplo, instalado no computador. Quem já vem acompanhando as outras formações que nós estamos trabalhando aqui no Centro de Mídias, já deve ter visto que a gente utilizou o PowerPoint, o Excel, o Word online. Então, eu não preciso ter a versão instalada. O aplicativo instalado, ele me permite utilizar mais recursos. Porém, eu consigo visualizar e editar 90% das coisas, tudo através da versão online destes aplicativos. Então, agora que a gente já entendeu o que é o OneDrive, qual é a vantagem dele, né? A gente tem que entender o seguinte: Matheus, num pendrive eu tenho um tamanho, eu tenho um espaço finito, né, para armazenar meus arquivos. E no OneDrive, é infinito? Tem um espaço delimitado? No OneDrive, a Microsoft cede para a gente 1 terabyte de espaço de armazenamento. Matheus, não sou muito bom com essa unidade de medida. O que danado é 1 terabyte. Eu vou abrir a calculadora aqui. Um pendrive que eventualmente vocês possam ter, no mercado, a maioria dos pendrives que é vendido hoje em dia, ele tem 8 gigabytes de espaço. 1 terabyte equivale a 1024 gigabytes. Dividindo isso por 8, eu posso dizer a vocês que o espaço que vocês têm disponível no OneDrive equivale a 128 pendrives de 8 GB. Olha quanto espaço a gente tem disponível dentro da ferramenta. Matheus, a Microsoft sabe o que eu estou hospedando aqui? Não. A única informação que a Microsoft tem é de qual é a movimentação que você faz. Então, é como se eu estivesse olhando num prédio lá em cima e eu estou olhando a rua lá embaixo. Eu não sei qual é a placa do carro, não sei qual é o modelo do carro. Eu sei que eu tenho um fluxo ali. Então, basicamente, é só isso que a Microsoft sabe a respeito dos seus arquivos. E quando a gente fala sobre arquivos, sobre armazenamento, a gente tem que falar e tem que lembrar da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, né, que foi instituída recentemente no Brasil. E sobre isso, vale lembrar que a Microsoft é a mesma empresa que cuida dos dados do Pentágono nos Estados Unidos. Então, o mesmo nível de segurança que o Pentágono, órgão lá dos Estados Unidos, que atua na questão de guerras, entre outros, segurança interna, né? Ele também está regendo aqui todos os nossos arquivos. Então, isso mostra um pouquinho da segurança que a gente tem, da redundância, não corre o risco de um arquivo ser excluído do nada, de sumir arquivos, né? Então, tudo que acontecer com seus arquivos foi você que tomou a decisão. Ô, Matheus, Oi. aproveitando que você está falando isso, eu vou tocar num assunto que já foi falado aqui em informações anteriores, que já perguntaram. Assim como a Microsoft não tem acesso aos arquivos, a secretaria ou governo, né, no caso, também não tem acesso ao que vocês produzem, o que vocês têm aí dentro da nuvem de vocês, do Outlook, enfim. Não temos acesso. Apesar da conta ser uma conta institucional, não tem acesso aos arquivos, tá? Então, isso é super importante falar, que assim como a Microsoft, nós também não temos acesso. Então, fiquem tranquilos com relação a isso. Exatamente. Então, a única pessoa que vai ter acesso ao seu arquivo é você mesmo, né? Você mesma. Então, agora a gente vai fazer o seguinte. No OneDrive, pessoal, o comportamento dele é similar ao que nós temos ao acessar o explorador de arquivos do nosso computador. O local onde a gente acessa as pastas e arquivos dentro do nosso equipamento. Então, eu agora vou abrir o meu Word instalado para mostrar uma coisa legal para vocês. Então, estou abrindo aqui o Word.
Vou digitar e vou colocar uma imagem aqui para a gente gerar um documento rapidamente. Então, este é um documento criado no Microsoft Word. Vou agora inserir uma imagem. Eu tenho imagens de estoque aqui. A gente não vai entrar em tantos detalhes dessa etapa, porque não é uma formação de Microsoft Word. Então, a gente está apenas utilizando o recurso aqui para criar um documento de forma breve. Então, eu vou escolher uma dessas imagens aqui, que são livres para uso por vocês. O que está dentro desse campo, imagens de estoque, a gente pode usar livremente, né? Então, eu vou pegar essa imagem aqui, dos bonequinhos de papel, e vou inserir. Perfeito. Agora eu vou estar salvando esse arquivo no meu próprio computador. Então, eu vou colocar para salvar na minha pasta de downloads. Documento Word. São Paulo. Vou salvar. Arquivo salvo no meu computador. Posso fechar ele. Eu criei esse documento com o único intuito de fazer o upload dele dentro do meu OneDrive. Por quê? Nós podemos utilizar o OneDrive de duas formas. Primeira, eu posso carregar um arquivo que está no meu computador. Então, se eu clico em carregar, arquivos, ou carregar pastas, né? Se eu quiser pegar uma pasta inteira, eu posso acessar onde o arquivo está armazenado no meu equipamento, selecionar ele e abrir. Feito isso, ele vai iniciar o upload, o carregamento. Nosso arquivo já foi carregado. Dependendo do tamanho do seu arquivo, vai demorar um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Então, logo esse carregamento esteja concluído, eu já consigo visualizar meu arquivo aqui. Então, eu já estou percebendo que o meu arquivo está aqui. Documento Word Seduc SP. Posso clicar nesse arquivo e eu já consigo visualizar ele através do meu navegador. Não preciso abrir o Word instalado no meu equipamento. Então, aqui se encontra o arquivo que eu criei. Como vocês podem ver, eu posso editar, posso alterar, posso fazer o que eu desejar dentro desse arquivo. Matheus, eu preciso salvar sempre que eu fizer uma alteração? Não. Eu vou dar um parágrafo aqui e vou digitar meu nome. Araújo. Perceba que é muito rápido, ele já salvou. Matheus, eu não vi. Digita mais alguma coisa para eu ver? Vamos lá. Fique de olho aqui onde tem salvo, onde eu estou sinalizando com o mouse. Você vai perceber que à medida que eu digitar, ele vai alterar. Então, eu vou dar aqui algumas palavrinhas e colocar Natal RN. Salvando, 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 salvo. Então, à medida que você vai digitando, ele já vai salvando instantaneamente. Você não tem que se preocupar de ficar clicando sempre em salvar. O bacana da gente fazer isso aqui é porque a gente não corre o risco de perder. Quantas vezes, com certeza, isso eu não vou fazer nenhum questionamento, porque eu sei que é um fato. Quantas vezes vocês não já perderam arquivos porque você esqueceu de salvar e o computador travou, por exemplo? Quantas vezes a gente não esqueceu de alguma coisa, deu um problema na máquina, né? A gente perdeu algo que a gente estava fazendo. Então, dessa forma, a gente não corre esse risco. E uma vez que o arquivo está armazenado no OneDrive, eu ainda tenho um nível de segurança a mais, porque anteriormente eu tinha o risco de salvar e pronto. Agora eu ainda tenho outro risco. E se o meu computador queimar? A casa pegou fogo. Deus o livre, isso aconteça comigo ou com vocês. Mas se acontecer, pessoal, o arquivo ele vai permanecer salvo. Então, você basta ter outro computador, acessando com sua conta no OneDrive, o arquivo vai estar lá, porque ele estava na internet. Ele não está salvo localmente. Então, isso também já causa um alívio a mais para nós. Então, a gente viu como é que faz o upload, né? Como é que a gente carrega um arquivo que estava em nosso computador para a nuvem.
agora que a gente já viu isso, eu vou mostrar como é que eu posso criar um arquivo. Então, eu posso vir aqui na opção Novo. Posso criar pastas, documentos do Word, pasta de trabalho do Excel. Quem acompanhou a formação do Excel já sabe que não é planilha, né? É uma pasta de trabalho. Posso criar apresentações do PowerPoint, anotações do OneNote, forms para Excel e criar links para outros locais. Então, eu vou começar criando uma pastinha. Vou chamar essa pasta de Documentos Seduc São Paulo. Vou criar. Minha pasta está criada. Um detalhe interessante é perceber que sempre que um novo arquivo ou uma nova pasta é criada ou é feito o upload para o OneDrive, ele mostra esses 3 tracinhos aqui, indicando que isso é um arquivo recente. Aquele meu arquivo do documento Word, ele também está com essa sinalização, percebam. Então, se você colocar um arquivo numa pasta que já está lotada de outros conteúdos, isso ajuda você a identificar rapidamente onde o seu arquivo está. Então, agora que a gente conseguiu localizar a nossa pasta, né? Como é que eu faço para colocar, Matheus, esse arquivo, documento Word Seduc, aqui dentro? Simplesmente, da mesma forma que eu faria no meu computador, eu posso clicar e segurar com o mouse, trazer para cá e soltar em cima dessa pastinha. E rapidamente ele vai mover o arquivo. Matheus, e se eu estou com o arquivo aberto? Eu estou com o arquivo aberto agora. Mas ele vai conseguir fazer essa movimentação tranquilamente. Outra maneira que a gente tem de colocar o arquivo aqui, eu já mostrei a vocês, é no botão Novo, né? Então eu posso criar um arquivo do zero. Eu poderia, por exemplo, criar uma apresentação do PowerPoint. Cliquei na opção de apresentação. Ele já está fazendo carregamento, né? Perceba que a interface do Word, do Excel, do PowerPoint Online é uma interface um pouquinho mais enxuta dentro do navegador. Matheus, se eu quiser ficar com aquela visualização parecida com a versão instalada, eu posso clicar nessa setinha para baixo, aqui no canto inferior direito, e eu consigo deixar ela mais amplo. Então, fica mais próximo do formato que a gente usa, né, na versão instalada. E aí eu tenho todos os menus aqui. Não tem todos os recursos, mas tem a maioria dos recursos importantes. Então, com tudo que a gente tem aqui, a gente já consegue fazer muita coisa na nossa utilização. E aí eu vou apresentar uma coisa bem legal para vocês, que a gente consegue fazer com a versão web daqui a pouquinho. Então, eu vou criar um arquivo agora, sendo que esse arquivo ele vai ter uma característica especial. Olha só qual é. Eu vou criar aqui minha apresentação online. Agora, meu nome aqui. Vou criar um novo slide. Vou colocar um título nesse espaço. Daí eu posso citar o que eu posso fazer aqui. Formatação de texto. Imagens. Transições. Animações. Design. Várias outras coisas. Vou criar mais um slide. Aqui no Inserir a gente tem várias opções que a gente pode estar adotando, né? Então, eu posso vir aqui e colocar agora mais uma coisa. O Microsoft 365, nós podemos utilizar o recurso
para narrar o que desejamos escrever. Da mesma forma que eu tenho aqui no PowerPoint, eu também tenho no Word esse recurso. Olha que legal. Guia início, editar, microfonezinho, posso clicar. A partir de agora, o que eu estou falando ao microfone é transcrito na minha ferramenta, vírgula. Isso é um recurso bem interessante para proporcionar um nível de acessibilidade aos meus estudantes, por exemplo. Ponto final. Parei o ditado. Vocês viram que até a vírgula e o ponto final que eu narrei, né, ele conseguiu identificar que não se tratava da palavra, mas apenas do símbolo, sinal. Então, agora que a gente fez isso aqui, vamos colocar mais um slide de fechamento. Então, eu vou criar um novo slide. Posso vir aqui e preencher. Muito obrigado. Então, agora que eu preenchi esses meus slides, eu posso vir aqui na minha ferramenta, opção Designer. Eu não tenho a menor noção de gerar uma apresentação bonita, Matheus. Como é que eu posso fazer uma apresentação bonita sem ter esse conhecimento? Use o Designer do PowerPoint. Então, ele já tem várias opções aqui, sugestões para a gente. Então, tem até imagem aqui com animação. Então, ó, cliquei, ele já aplica. Vou no meu slide 2, ele vai trazer outras sugestões. Cliquei, ele já aplica. Olha que interessante, ele pegou as palavras e já fez algumas sugestões aqui com ícones, né? Vou para esse próximo. Ele já traz sugestões também. E vem aqui para o meu muito obrigado no final. Posso escolher ainda uma opção. Esse aqui dos presentes. Então, de forma muito rápida, a gente consegue criar uma apresentação. Mas a formação de hoje não é de PowerPoint. Por que você está criando uma apresentação, Matheus? Para que vocês percebam que a gente não precisou em nenhum momento da versão instalada do PowerPoint. E nós criamos um material belíssimo e de forma muito rápida. E um outro detalhe é que sempre a ferramenta foi salvando. Então, ele já está salvo, tudo que eu fiz aqui. Eu não cliquei em salvar em nenhum momento. Mas, como um plus para vocês, olha que legal. Se eu vier aqui na parte de apresentação de slides, eu posso usar legendas na minha apresentação. É só marcar isso aqui. Apresentação de slides, usar legendas. Configurações de legendas. Idioma falado. Eu posso configurar. Então, português Brasil já está aqui. Idioma da legenda, eu consigo ainda configurar para eu falar em português e a legenda aparecer em inglês, por exemplo. Ele já faz a tradução. Local da legenda, inferior, acima, eu vou fazer uma modificação. Uma vez que a gente está trabalhando com intérprete, então, para não influenciar no trabalho aqui do meu colega, eu vou colocar na parte superior, tudo bem? Então, eu vou colocar aqui acima do slide. Então, isso é um exemplo prático de uma situação em que você teria que alterar o posicionamento da legenda. Sendo que eu não vou usar apenas isso. Como eu falei, era um plus, né? Eu vou usar a opção de apresentar ao vivo. E aí eu escolho somente as pessoas da minha organização, qualquer pessoa, quem vai poder acompanhar. Como eu estou usando um ambiente da Big Brain aqui, vocês não conseguiriam acessar se eu usasse essa opção. Então, eu vou fazer a modificação aqui para qualquer pessoa. Pois vocês estão usando e-mails externos. Feito isso, já configurei qualquer pessoa. Então, posso clicar no botão para iniciar a apresentação. O que é que vocês devem fazer agora? Um código QR vai aparecer aqui na minha tela. Então, vocês podem pegar o celular de vocês, escanear esse código para conseguir acompanhar essa apresentação. Outra opção seria digitar isso aqui no navegador de internet. Então, você também consegue digitar. Eu vou aguardar
1 minuto enquanto vocês procedem com essa digitação. Ou vocês digitam esse endereço, né, no navegador da internet, ou escaneiam com o celular de vocês, né, esse código QR. Percebam que ele vai me sinalizar quantas pessoas ingressaram. Ô, Matheus. Pois não. Enquanto as pessoas vão entrando aí, eu vou deixar aqui para você já uma pergunta do Jefferson, tá? Para quando você chegar lá, para você já abordar isso. Ele colocou assim: sou GOI. Para você que não sabe o que é GOI, né, gerente de organização escolar, é como se fosse um secretário de escola. Ana. Oi. Desculpa interromper. O pessoal pode deixar o código na tela? Obrigado. Que aí o pessoal já vai acessando. Desculpa, Ana, podem continuar. Imagina. Então, o Jefferson colocou assim: tem uma pasta intitulada administrativo, onde tem a vida da escola, com aproximadamente 5 GB. Eu consigo jogá-la inteira por OneDrive ou tenho que salvá-la arquivo por arquivo? Consegue sim. Assim que a gente sair aqui dessa tela do PowerPoint, eu vou mostrar a vocês que existe uma opção de você instalar o aplicativo do OneDrive no seu equipamento. Aí torna mais fácil sincronizar. Matheus, mas se eu não quiser instalar o aplicativo? Lembra que eu mostrei logo no início como é que eu poderia pegar um arquivo que eu já tenho no computador e jogar ele no OneDrive? Lembra que eu mostrei que tinha lá carregar, aí tinha arquivo e abaixo tinha a opção pasta? Então, se a gente coloca pasta, eu posso escolher uma pasta no meu computador e lançar ela inteira para o OneDrive de uma vez. Bem redundante, inteira de uma vez. Então a gente conseguiria fazer isso aí de forma muito ágil. E aí, só basta ter uma continuidade na internet e a gente conseguiria fazer o upload de todos os arquivos. Pessoal, então eu já vou estar tirando aqui da tela, certo? Eu vou colocar para iniciar a apresentação. Vou clicar aqui em mostrar slides. E olha só o que acontece a partir de agora. Eu vou voltar para o primeiro slide. Minha apresentação online. Já estou no meu primeiro slide. Perceba que a minha voz está sendo reconhecida e na parte superior está aparecendo a legenda. Se alguém quiser acompanhar o conteúdo e não pegou o código QR, a qualquer momento pode digitar esse endereço aqui na parte superior no seu navegador, ppt.ms/nepyx4wa. Então, estou aqui na minha apresentação, posso passar o meu slide. Já cheguei aqui no meu segundo slide, a narração continua acontecendo lá em cima. E quem está acompanhando pelo endereçozinho deve ter percebido que você está vendo a legenda, né, no seu celular ou então no seu computador. Outra coisa interessante é que você pode curtir. Então, quem está acompanhando pelo endereçozinho aqui, tem a opção lá de coraçãozinho, tem alguns emojis lá. Se você clicar naquelas opções, ele vai aparecer aqui na minha tela. Então, eu vou abrir através de outro navegador de internet que eu tenho aqui do lado, esse códigozinho, para poder demonstrar a vocês. Olha só que interessante. A tela de acompanhamento pelo celular é um pouquinho diferente se você estiver no navegador do computador. Então, no navegador do computador, aparece assim. Tudo que eu estou falando aparece aqui à direita. Aqui eu tenho as opções dos emojis também, as reações. Cliquei aqui, vou botar um coração, olha só. Perceba que ele lançou esse coração na minha apresentação lá atrás. Olha só. Então, esse é um meio do pessoal acompanhar, mesmo que à distância, a minha apresentação. Outra vantagem desse recurso é que eu estou no slide 2, mas quem está assistindo à apresentação pode voltar para o slide 1. Então, isso são algumas possibilidades que o OneDrive, junto do Microsoft 365, nos proporciona.
Então, eu poderia ir passando meus slides aqui até encerrar. Quando eu encerro a apresentação, ele diz que a apresentação ainda está ao vivo, mas eu posso encerrar. Fazendo isso, todos que estão acompanhando pelo link vão ter as suas telas suspensas. Então, terminei de fazer minha apresentação, já posso estar fechando o meu PowerPoint. Vou voltar naquele meu documento do Word. E olha que interessante que eu posso fazer nele. Se eu clicar na opção de compartilhar, eu posso lançar isso aqui para outra pessoa editar esse documento junto comigo. Então, eu posso vir aqui, escolher a permissão. Neste caso, eu vou colocar para que qualquer pessoa com esse link possa editar. Mas eu poderia também querer que a pessoa apenas visualizasse. Então, eu deixaria essa caixinha desmarcada. Como eu quero que a pessoa edite junto comigo, então eu vou deixar marcado. Vou aplicar. Posso colocar o e-mail daquela pessoa para ela receber o link de edição, ou posso simplesmente copiar o link. Então, cliquei para copiar. Eu vou deixar dois navegadores abertos agora na minha tela. Ô, Matheus. Esse navegador aqui. Oi, Ana. Enquanto você vai fazendo isso, eu só ia pontuar que quando a gente fala aí da questão da gente dar a autorização, modo de dizer, né, para pessoas da minha organização usarem, a gente tem que sempre pensar que na nossa organização, a secretaria, a gente tem, feliz ou infelizmente, dois domínios. Que é o @educação e o @professor. Então, a gente tem que sempre tomar esse cuidado, porque às vezes, quando a gente pede lá, ó, qualquer pessoa da nossa instituição, aí você tem que pensar que qualquer pessoa da instituição é qualquer pessoa que tem um e-mail, o mesmo e-mail que eu tenho. Então, se eu tenho o @educação, são pessoas que têm e-mail @educação. Então, quem tem o @professor não é entendido que é da mesma empresa, digamos assim. Então tem que tomar só esse certo cuidado, porque às vezes a gente coloca isso e aí a gente recebe um monte de reclamação. Ah, fulano tentou acessar e não consegue acesso e ele é da secretaria. Sim, ele é da secretaria, só que ele é de outro domínio. Então sempre lembrar isso, tá? Então quando você tiver nessa questão e você pensar assim, ah, eu não sei se a pessoa tem o mesmo e-mail que eu, ou se você vai mandar, por exemplo, para professor que provavelmente não tem o mesmo e-mail que você, então você coloque ou a lista de e-mails, né? Faça ali, identifique todos os e-mails e coloque ali que ele tem opção, ou se não, coloque para todo mundo, já sabendo que esse link pode rodar por várias pessoas e não vai ter um limitador. Exatamente. Então, sempre fiquem cientes, né, dessa questão. Na dúvida, pode mandar como qualquer pessoa com o link. Então, eu peguei aquele link, né, que eu gerei, eu fiz uma divisão aqui na tela, eu coloquei nesse lado esquerdo o navegador que eu estou logado com minha conta principal, e aqui eu coloquei um outro navegador que eu estou logado com outro e-mail. Então, eu tenho dois e-mails diferentes aqui na minha tela, a partir de agora. Por que eu fiz isso? Eu quero demonstrar a vocês que eu consigo trabalhar com várias pessoas no mesmo documento, no mesmo arquivo, sem problema algum. Então, eu coloquei isso aqui. Essa outra pessoa, por exemplo, que está neste navegador aqui da direita, poderia vir e usar um negrito no meu nome. Então, selecionou negrito. E já é refletido em tempo real no meu documento. Na prática, isso aqui não aconteceria, né? De eu estar em duas contas no mesmo computador. Então, eu estaria em um computador e a Ana estaria em outro, por exemplo, e a gente conseguiria trabalhar de forma colaborativa. Mas, como o intuito é demonstrar que as duas pessoas estão trabalhando ao mesmo tempo, a gente adotou esse formato. Então, essa pessoa aqui poderia digitar, dar um parágrafo e digitar um texto aqui embaixo. Enquanto essa outra pessoa poderia digitar aqui, olha, cliquei.
e já é refletido em tempo real. Perceba que você consegue observar quem está digitando naquela linha. Então, olha, se a pessoa clicou em outro local, ele já muda o cursor aqui. Então, você vai saber quem está digitando em que local, sempre. Só existe essa maneira de compartilhar dentro do próprio arquivo? Não. Eu poderia vir também, posso fechar esse arquivo aqui. Ele salva automático, né? Como eu já mencionei a vocês. Então, eu poderia vir aqui no meu OneDrive, clicar com o botão direito nesse arquivo, compartilhar, e eu vou ter basicamente a mesma utilização que a gente viu dentro do Word. Então, é o mesmo menu de compartilhamento. Então, qualquer pessoa com link, pessoas da empresa, permitir acesso ou não, edição ou não. Então, aqui a gente teria a mesma configuração. Vamos visualizar como é que seria se eu desejasse mandar isso aqui por e-mail e não mandar para o link, né? Simplesmente copiar o link e mandar para outro local. Então, poderia estar fazendo o seguinte. Deixa eu pegar o e-mailzinho aqui na outra conta. Então, olha que legal. Eu vou deixar esse outro e-mail aberto aqui na lateral para que vocês vejam em tempo real que vai chegar um e-mail aqui. Então, estou na caixa de entrada. Vou vir aqui. Vou colocar o e-mail dessa conta aqui. Cliquei. Vou enviar. Link de edição. E o usuário aqui vai estar recebendo o link para poder editar esse material. Então, acabou de receber. Matheus Araújo compartilhou documento tal. Eu poderia simplesmente clicar nesse link e ele já iria abrir o Word, permitindo a edição, já que eu fiz essa permissão aqui. Ou então, se fosse apenas para visualizar, isso não seria possível. Seria possível apenas ver. Vamos fazer esse exemplo agora com o PowerPoint. Botão direito, compartilhar. Qualquer pessoa com link não pode editar. Então, eu vou desmarcar isso aqui. Eu também tenho a opção de bloquear o download do arquivo. Eu vou aplicar agora. Qualquer pessoa com link pode somente exibir. Vou colocar o e-mail e vou enviar. Em alguns instantes vai chegar aqui um e-mailzinho. O interessante desse envio que eu estou fazendo agora é que esse outro usuário que está à direita da minha tela, ele não vai conseguir editar, apenas ver o conteúdo do documento. Então, já chegou o e-mail, cliquei sobre ele, aqui está o link. Eu vou tornar em tela cheia agora esse e-mail aqui. Olha que interessante. Eu estou apenas exibindo. A opção de editar está desabilitada. Você não tem permissão para baixar ou imprimir esse arquivo. Porém, eu posso visualizar ele completamente. Então, dependendo do seu objetivo, a gente pode estar trabalhando com esses formatos. Terminei, é só fechar. Se o autor do arquivo fizer uma alteração nele, eu vou conseguir visualizar essa alteração. Porque o link não me deixa apenas editar, mas qualquer alteração que o arquivo sofra, eu vou conseguir ter acesso. Então, agora que a gente já conheceu essa opção, eu vou retornar àquela dúvida que a Ana trouxe, né? Então, como é que eu faço o upload de vários arquivos ao mesmo tempo? Como eu tinha trazido para vocês, eu tenho aqui a opção de carregar. Eu havia utilizado a opção de arquivos, mas eu tenho a opção de pasta. Escolhendo esse item, eu posso fazer o upload de uma pasta inteira para cá.
A segunda maneira que eu tenho de fazer isso é sincronizando. Então, se eu vier na opção sincronizar, você vai poder instalar no seu computador o aplicativo do OneDrive. Instalando o aplicativo do OneDrive, ele vai criar uma pasta específica do OneDrive no seu equipamento. E qualquer arquivo que você colocar lá, ele vai fazer o upload automaticamente. O interessante disso é que você pode jogar uma pasta inteira, como você falou, quem trouxe a dúvida, né, dos 5 GB de arquivo, e basta deixar o computador ligado e com a internet, ele vai fazer o upload automático. Então, o recurso ele facilita muito a nossa utilização e gera muitos atalhos, né? Coisas que a gente precisaria mandar por e-mail, entre outros detalhes, a gente consegue resolver de forma muito simples por aqui. Ana, antes da gente seguir para o Outlook, o pessoal colocou mais alguma dúvida? Não, Matheus, nenhuma. Tá bem tranquilo aqui. Lembrando as pessoas que se vocês tiverem dúvida, pode colocar aqui no chat, que à medida que for o Matheus for citando aí, né, a parte que vocês estão com dúvida, eu interrompo e a gente manda aí a pergunta ao vivo, tá? Perfeito. Então, meus queridos, a gente falou sobre o OneDrive, a gente agora vai falar do Outlook. E aí sempre tem uma confusão na cabeça das pessoas quando a gente fala de Outlook. Porque a gente conhece o Outlook como o nosso e-mail. Mas o Outlook, ele é muito mais do que um e-mail. Então, ao clicar na ferramenta do Outlook, ele está aqui também, lá no portal do Office, à esquerda. Clicando sobre ele, vamos ser levados para essa tela. Chegando aqui, primeira coisa que eu quero que vocês notem, do lado esquerdo da tela, no Outlook, nós temos a parte de e-mail, a parte de calendário, a parte de pessoas, que é a nossa agenda. Matheus, você pode só puxar um pouquinho para a direita? Posso. Por favor. Melhorou? Melhorou, porque você está falando dos ícones, não tá dando para enxergar. Ah, tá ótimo. Então, olha só. E-mail, calendário, pessoas, agenda, né? Arquivos, não confundir com o OneDrive. Eu vou falar desses arquivos daqui a pouquinho. E o To-Do, que é uma coisa fantástica, mas as pessoas não conhecem. Provavelmente vocês devem conhecer o Planner, ou Planner, como queira chamar. Então, isso aqui é uma ferramenta de gestão pessoal. E ela trabalha diretamente com o nosso e-mail do Outlook. Então, vamos visualizar agora, vamos entender como é que isso aqui funciona. Então, agora que a gente está no nosso e-mail, primeira coisa que sempre fica a dúvida, por mais que seja uma coisa, Matheus, mas isso aí todo mundo deveria saber, sendo que tem gente que começou a usar e-mail hoje. Então, sempre é bom a gente esclarecer esse tópico. Então, eu vou criar um novo e-mail. Cliquei aqui. Lembrando que a gente pode usar o Outlook através do navegador da internet, tem o aplicativo do Outlook para o computador, tem aplicativo do Outlook para celular também. Tudo bem? Então, cheguei até aqui. Quando eu vou compor, criar um novo e-mail, eu posso colocar aqui o campo para, o campo CC e o campo CCO. Então, isso sempre gera meio que uma dúvida. Matheus, eu só mando e-mail lá no para. Matheus, eu mando e-mail, eu uso o para e o CC. Eu nunca usei esse CCO, o que é isso? Para é o destinatário principal para o qual nós vamos enviar o e-mail. CC significa com cópia. Ou seja, quem vai receber uma cópia desse e-mail? Matheus, mas se eu botar todos os e-mails no para, a pessoa também não vai receber uma cópia? Vai. Sendo que isso aqui é uma formalidade. Você está deixando explícito para a pessoa que está recebendo esse e-mail aqui no CC de que ela apenas deve tomar ciência. Ou seja, ela não é a destinatária principal daquele e-mail. Então, se eu quisesse enviar um e-mail aqui de exemplo, eu poderia colocar fulano@email.com no para.
ana@email.com, aqui no CC. Nesse exemplo que eu estou trazendo, a pessoa que deve receber esse e-mail é o fulano. Enquanto a Ana, ela apenas está recebendo uma cópia para ela ter ciência de que aquele e-mail foi enviado. Ou seja, eu estou acompanhando o e-mail. Quem vai tomar a decisão ali não é a Ana, é a pessoa denominada fulano. Eu ainda tenho o campo CCO. Então eu poderia botar mateus@email.com. A diferença do CCO é que quem está descrito aqui no CCO vai receber o e-mail, vai saber que a Ana recebeu esse e-mail, vai saber que o fulano recebeu o e-mail. Agora, tanto o fulano quanto a Ana não vão saber que o Mateus recebeu este e-mail. Então, olha que legal. Eu vou fazer alguns exemplos aqui de envio. Então, eu vou colocar Ô, Matheus, email.com. Pois não. posso só aproveitar aí que você está digitando? Quando você começa a colocar aí o e-mail, aparece automaticamente sugestões, né? Digamos assim, que na verdade são pessoas que estão na sua A minha rede. agenda, né? E exatamente. Então é importante, gente, que muitas vezes quando vocês forem digitar, vai aparecer aí sugestões de pessoas dentro da secretaria, o nome, enfim, ou pessoas que vocês já acionaram. Então é como se fosse um atalho, né? Isso. Se eu clico aqui, por exemplo, Arlene, então eu cliquei aqui, ele já vai trazer o e-mail da Arlene. É um meio de agilizar, né? De tornar mais produtivo, para não ter que digitar o e-mail inteiro. Então, eu vou colocar no CCO agora o e-mail do meu aluno Matheus, que é aquele outro e-mail que eu estou aberto aqui no outro navegador. O campo assunto é como se fosse aquela inscrição que a gente bota na parte externa de uma carta, de um documento. O título de uma redação, por exemplo, é um resumo de qual é o objetivo daquele e-mail. Solicitação, relatórios, projeto, XPTO. Corpo do e-mail. Olá, estou solicitando os relatórios do projeto. Eu estou colocando esses e-mails Ana, leandra@email.com porque eu sei que são e-mails que não existem, certo, pessoal? Então, por isso que eu estou usando eles aqui na demonstração. Então, agora que eu fiz isso aqui, primeiro ponto, antes de eu enviar e-mail, olha que legal. Se eu vier aqui no clipezinho, no anexar, eu posso estar carregando um arquivo que está no meu computador, através da opção navegar, né? Quem já usa e-mail há muito tempo, já está habituado a usar isso aqui. Sendo que fica na dúvida dessas duas outras opções. Procurar locais de nuvem e carregar e compartilhar. A gente acabou de falar sobre o OneDrive. E o que é que tem de interessante nesses dois? Eles estão diretamente ligados ao OneDrive. Então, se eu venho em navegar neste computador, eu vou pegar um arquivo que está no meu computador, vou colocar como anexo neste e-mail, sendo que eu estou mandando uma cópia avulsa. Então, eu vou excluir. Melhor, vou deixar ele temporariamente aqui. Vou anexar outro arquivo agora, mas olha que interessante. Clipe. Procurar locais de nuvem, porque eu quero pegar uma coisa que já está no OneDrive. Vou clicar aqui. Ele vai puxar os arquivos recentes, sendo que se você não quiser pegar um arquivo recente, ou então você não está vendo o arquivo nessa lista, você pode vir em arquivos do lado esquerdo e localizar o seu arquivo. Então, eu posso pegar esse arquivo aqui do Storytelling, por exemplo, foi de outra formação que nós fizemos aqui no Centro de Mídias. Vou clicar em próximo. Como você deseja compartilhar esse arquivo? Então, compartilhar como um link do OneDrive ou anexar como uma cópia. Se eu anexar como uma cópia, eu vou mandar um arquivo avulso. Ou seja, a pessoa não vai ter acesso ao meu arquivo original. Porém, eu quero que a pessoa edite junto comigo. Então, eu vou compartilhar como um link do OneDrive. Perceba que o arquivo vai ser anexado aqui
sendo que eu não estou anexando o arquivo em si. Eu estou anexando o link diretamente para a minha nuvem. Então, perceba que tem uma nuvem desenhada. Qual é a vantagem disso, Matheus? Quando eu enviar, a pessoa vai conseguir editar aquele meu arquivo que está salvo no OneDrive. Este arquivo aqui. Então, eu vou clicar em enviar. Feito o envio, vou trazer o meu e-mail secundário para cá, para que vocês possam acompanhar. O e-mail acabou de chegar, solicitação, olha só. Cliquei aqui. E olha só o que ele está me trazendo. Deixa eu dar um pouquinho mais de zoom. Para ana@email.com com cópia para leandro@email.com. E o meu e-mail, logicamente, que eu recebi, né? Então, se chegou para mim é porque eu estou ali listado. Sendo que, como eu estou no CCO, não aparece aqui no cabeçalho. Os arquivos estão aqui. O arquivo do documento Word Seduc, ele é o arquivo puro, então eu poderia fazer download, editar. Esse é um arquivo só meu. Eu não vou interferir no arquivo original. Enquanto que esse arquivo que tem a nuvem desenhada é o PowerPoint. Este arquivo, eu estou com um link de acesso direto ao arquivo original. Então, se eu fizer uma alteração por aqui, a pessoa que me enviou vai visualizar no arquivo dela. E a mesma coisa no caminho inverso. Se a pessoa editou o arquivo original, eu vou conseguir visualizar essas alterações. A vantagem da gente fazer o envio de um link no lugar de enviar o arquivo como anexo é porque, se houver uma alteração no arquivo, eu não preciso reenviar. Então, relembrem a época de faculdade de vocês, ao fazer o TCC, você mandava uma cópia lá para o seu orientador, orientadora, e ao fazer uma alteração, vinha lá, versão 2, versão 3, versão 4. Isso não tem necessidade. A gente pode simplesmente trabalhar no mesmo arquivo que está no mesmo link. Então, basta acessar por aqui. Ainda com a vantagem que você não precisa baixar o arquivo para o seu computador. Se eu clicar nele, eu já consigo visualizar ele totalmente online, inclusive a nível de edição. Então, a gente tem essas possibilidades aqui. Tudo bem? Então, fiz esse envio, né? Agora, vamos fazer um outro exemplo. Deixa eu trazer esse e-mailzinho aqui para outra tela. Eu vou abrir aqui o envio de um novo e-mail. Eu vou colocar o e-mail do meu aluno aqui, no para. No CCO, eu vou colocar ana@email.com. E no CC, né? E no CCO, eu vou colocar carlos@email.com. Vou colocar teste CCO como título, verificando e de e-mails. Feito isso, vamos enviar. Vou trazer de volta aqui para a tela o e-mail que eu tenho secundário, né? O e-mail aqui do aluno. Chegou já aqui o e-mail teste CCO. E olha só. O e-mail desse aluno ficou no para dessa vez, né? Então, ó, para Matheus aluno com cópia para ana@email.com. Eu não consigo saber que esse e-mail foi enviado para outra pessoa via CCO. Então, isso aqui já dá uma vantagem bem legal para a gente. Situações como, por exemplo, você vai enviar um e-mail para pais dos seus alunos. Você vai mandar um e-mail para pessoas que não fazem parte da secretaria, né, do ramo administrativo. Você pode colocar todos os e-mails no CCO. Isso é até um meio de você proteger a identidade daquelas pessoas. Isso evita a disseminação de spam. Porque quando você manda aquele e-mail com uma lista gigante de e-mails, alguém mal intencionado pode só copiar aquela lista, ela sabe que são e-mails reais, e sair mandando um e-mail de propaganda para todo mundo. Enquanto que se você mandar aqui 30 e-mails no CCO,
nenhum desses destinatários vai saber que os outros receberam cópias desse e-mail. Então, isso é bem legal da gente debater sobre meio de prevenir, né, essa disseminação de spams, maneira correta, né, da gente enviar e-mails. Beleza. Então, a gente já falou aqui sobre o envio. Vamos agora ver um segundo tópico. Quando a gente vai enviar um e-mail, a gente já falou de anexo também, né? Quando a gente vai enviar um e-mail, imagina que chegou lá no domingo, 11 horas da noite, e você vai lá compor um e-mail que você tem que enviar e você só se lembrou agora. Então, domingo, 11 horas da noite. Qual é a probabilidade do destinatário deste e-mail estar olhando a caixa de entrada do e-mail corporativo, né, do e-mail do trabalho dele, no domingo de 11 horas da noite? É muito baixa. Então, uma dica que eu dou para vocês é o seguinte. Se você precisa fazer um envio de um e-mail e você quer garantir que aquela pessoa tenha uma probabilidade maior de ver o e-mail que você mandou, no lugar de mandar às 11 horas da noite, o pessoal, às vezes, faz o seguinte. Às vezes as pessoas salvam como rascunho, né? E aí na segunda-feira de manhã faz o envio. Sendo que tem uma outra maneira mais interessante, que é, no botão enviar, aqui embaixo, tem uma setinha do lado. Clicando sobre ela, eu tenho a opção enviar mais tarde. Clicando aqui, eu posso programar o envio deste e-mail. Então, hoje é dia 13, né? Imagina que são 11 horas da noite, eu vou programar para o dia 14, amanhã. Se eu sei que a pessoa que eu vou enviar esse e-mail senta na cadeirinha lá do trabalho dela às 9 horas da manhã, eu vou programar mais ou menos nesse horário. Então, eu vou vir aqui, dia 14, às 9 horas, ou às 9h03, por exemplo, se você quer garantir que chega ali um pouquinho depois, né? Já tomou um café, já está preparado para começar a trabalhar. Então, a probabilidade da pessoa ver o seu e-mail é infinitamente maior se você fizer isso. Então, na hora que eu clico aqui para enviar, ele só vai fazer o envio naquele dia e hora. Como essa mensagem está vazia, ele está alertando aqui que ele não vai fazer isso. Então, isso é um meio bem interessante da gente agendar e-mails, organizar de forma mais produtiva esse envio. Ô, Matheus. Então, pois não, Ana. Posso te fazer uma pergunta? Já que você está falando de Claro. envio, eu não sei se você vai falar, mas é uma coisa que eu aprendi com a Thelma aqui, que ela sempre me fala assim, põe... Quando eu vou mandar um e-mail e eu quero ter certeza que a pessoa recebeu ou que a pessoa já leu, né? Porque tem muitas vezes que você manda e-mail, aí a pessoa fala assim, eu não li. Então, a gente precisa ter aquela nota de recebimento, de leitura. Tem, né, no e-mail. Você poderia mostrar? Qual é o recurso? É aquele recurso que tem de leitura de e-mail. Então, quando a pessoa, que você encaminha o e-mail, né, e a pessoa recebe, quando ela abre o e-mail, automaticamente você recebe o e-mail dizendo, ó, a pessoa leu o seu e-mail na hora tal, 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 tal. Que eu acho que é na versão instalada. Então, mas eu acho que é na versão instalada. Porque isso aí normalmente é com HTML. Eu tô sem a versão instalada do Outlook aqui. Então eu vou deixar a dica. Online. Então eu vou deixar a dica para as pessoas. Quando vocês abrirem um e-mail, né, do modo que o Matheus está mostrando ali para vocês, vai ter ali, acho que são 3 pontinhos lá em cima, no cabeçalho. Você consegue ali, acho que é nota de recebimento, é alguma coisa assim. Aí você clica lá, você pode pedir para aquilo ser... Quando você encaminhar para a pessoa receber na caixa de e-mail, você já recebe um e-mail. E também tem a possibilidade de quando a pessoa abrir e ler o e-mail, você receber um e-mail dizendo, ó, fulano de tal leu o seu e-mail no horário tal. Isso é importante, Matheus, eu estou falando isso porque como a gente está trabalhando com o pessoal do administrativo, muitas vezes vocês encaminham e-mail, por exemplo, para professor, falando alguma coisa, sei lá, da vida funcional dele, ou para aluno, para pai de aluno e afins, e aí geralmente a gente tem aquela desculpa, né? Eu não recebi, caiu no spam. E às vezes pode até ser de cair no spam, né? Mas tem muitas vezes que as pessoas recebem e só dão aquela desculpa, né? Então, aí, pelo menos, você tem esse e-mail de confirmação. Exato.
Olha, eu não estou com ele instalado aqui, mas eu peguei uma imagenzinha só para demonstrar onde é. Então, na opção de rastrear a mensagem, né? Quando você vai enviar o e-mail, lá em cima ele tem isso aqui, ó. Solicitar confirmação de leitura. Você tem tanto a de leitura quanto a de entrega. É isso mesmo. Então, você pode estar marcando essas caixinhas aqui. E assim que a pessoa fizer a leitura, ela abrir o e-mail, né? Ou então assim que chegar o e-mail para a pessoa, você recebe um e-mail de controle, retornando que aquilo ali já foi aberto, já foi visualizado. É a opção de rastreamento. Tudo bem? Perfeito, era isso mesmo. Que fica a dica aí, né? Que é isso que eu tô falando, que muitas vezes as pessoas falam assim, ah, eu não recebi. Então tem como você saber se a pessoa leu mesmo, né? Quer dizer, pelo menos abriu, né? Sim. Então, agora que a gente viu as opções de envio, de recebimento de e-mails, né? A gente viu que cai esses e-mails aqui na nossa caixa de entrada. Sendo que a gente também tem outras caixas de e-mail dentro do Outlook. Então, a gente tem a caixa de rascunho, tem os e-mails enviados, e-mails excluídos, lixo eletrônico, entre outros. Então, a gente pode estar criando uma nova pastinha dessa para remanejar e-mails que vão chegando na nossa caixa e limpar esse espaço. Então, eu posso clicar aqui em nova pasta. Cliquei aqui. Posso dar o nome que eu desejo. Então, e-mails do setor pedagógico. Posso colocar também aqui e-mails relativos à documentação de solicitações. Então, eu criei algumas pastinhas. Quando chega um e-mail, se eu quiser colocar nessas pastinhas, eu tenho duas maneiras. A primeira é clicar e segurar no e-mail, arrastar e soltar em cima da pasta. Então, posso colocar esse em solicitações, por exemplo. Então, já coloquei o e-mail aqui. A outra maneira é, estando no e-mail, vir na opção mover para, e aí eu escolho em que pasta eu quero colocar. E ele também consegue remanejar esse e-mail para lá. Olha que interessante. Então, isso é um meio de você organizar a sua caixa de entrada, né? Que a gente vai recebendo vários e-mails no dia e aí vai lotando esse espaço. Então, a gente consegue classificar de forma bem mais interessante como é que a gente quer visualizar. Outra forma que a gente tem de organizar os nossos e-mails é através de categorias. Então, se eu vier na opção categorizar, que fica aqui em cima, eu tenho algumas categorias que ele sugere, categoria amarela, azul, etc. Mas o mais interessante é a gente mudar esses nomes, né? Então, eu poderia vir em gerenciar categorias e eu posso clicar no lápis e mudar o nome. Então, categoria amarela, ou então eu posso escolher outra cor. Eu posso chamar isso aqui de importante e salvar. Posso pegar outra categoria dessa e denominar ela de urgente. Então, eu posso estar categorizando esses itens. Olha que legal. Eu vou pegar esse e-mail que eu recebi, posso clicar em categorizar, marcar como importante. E aí ele fica com essa sinalização. Vou pegar alguns outros e-mails e vou fazer o mesmo. Categorizar, importante. A categoria, galera, a gente bota o nome que nós desejarmos. Então, depende da nossa necessidade. Então, não significa que sempre o amarelo vai ser importante. Mas eu estou usando para essa finalidade. É igual aqueles marcadores que nós botamos em livros, em cadernos, né, coloridos, para sinalizar coisas que nós propomos. O legal disso aqui é porque se eu clico na etiqueta de algum desses e-mails, ele já me leva para a tela de pesquisa e me retorna todos os e-mails que também tem aquela etiqueta, aquela categoria importante. É um meio bem rápido da gente localizar e-mails. Poderia fazer a mesma coisa com essa categoria que eu denominei urgente. Ele gera outra corzinha de etiqueta aqui. Então, isso ajuda bastante na organização que nós temos dos nossos e-mails. Falando sobre categorias, agora a gente vai entrar no calendário.
Então, do lado esquerdo da tela, né? Aqui dentro do Outlook, nós temos a opção de calendário. Na versão instalada, essas opções aqui, elas ficam lá embaixo, do lado esquerdo. Então, clicando em calendário, nós vamos ser levados para essa tela do calendário. Por aqui, cabe citar que o calendário que nós estamos visualizando, ele é exatamente o mesmo que nós vemos lá no Microsoft Teams. Então, qualquer evento que você criar no Teams também vai aparecer no calendário do Outlook. Então, cheguei nessa tela, eu posso visualizar por mês, eu posso visualizar por semana, semana útil, por dia. Então, a gente tem vários formatos que a gente pode adotar. Vamos supor que eu queira agendar um evento para amanhã. Então, eu posso vir aqui em novo evento. Vou colocar o título. De planejamento. Vou convidar meu participante. Porque aqui o Matheus, aluno, né? Feito isso, ele já vai verificar na minha agenda e na do meu convidado se a gente tem a disponibilidade para aquele horário proposto. Então, eu quero colocar essa reunião para amanhã, dia 14, a partir das 10 horas da manhã. Pode abrir. Feito isso, vou definir o horário final. Então, a reunião vai acabar às 11h30, 1h30 de reunião. Se eu criar o evento neste formato, ele não vai gerar um link do Teams. Isso aqui vai ser uma reunião que eu quero simplesmente marcar na agenda, bloquear. Matheus, e se eu quiser gerar uma reunião do Teams? Daí eu tenho que marcar essa caixinha. Adicionar reunião online. Clicando aqui, eu vou escolher reunião do Teams. E ele vai gerar um link para essa reunião. Então, eu posso configurar o dia e hora da reunião, se essa reunião vai se repetir, se ela vai ser uma reunião online. Posso botar uma descrição aqui, botar detalhes, né, dessa reunião, o que é que a gente vai debater, qual é a pauta, entre outros. Mas se essa reunião ocorrer de forma simultânea, então parte das pessoas vai estar presencial, parte vai estar remota. Então é interessante que você preencha aqui a sala ou local onde ela vai acontecer de forma presencial, para que quem vai comparecer presencialmente saiba em que local a pessoa vai conseguir localizar o grupo que vai estar lá. Matheus, Pois não. você falou aí no agendamento uma coisa que quem ouve fica pensando, né? Você falou assim, aqui quando eu coloco a data, automaticamente ele verifica a minha agenda e de quem eu estou chamando, né? Sim. Ele vê a minha agenda porque eu estou marcando, ou se outra... Como que eu faço essa configuração de que outra pessoa consiga ver a minha agenda? Por exemplo, eu posso não querer que ninguém veja a minha agenda, né? Ou eu posso querer que todo mundo veja a minha agenda para saber quando eu estou disponível ou não. Então, quando que eu tenho essa confirmação? Como que eu faço essa configuração? Vamos lá. Quando a gente fala que a pessoa vai ter acesso à sua agenda, a gente está se referindo à disponibilidade. Não é que as pessoas vão saber em qual evento você está. Elas não vão saber o que está escrito lá no seu evento. Elas apenas sabem que a sua agenda está bloqueada. Então, sempre que a gente gera um agendamento aqui, por exemplo, eu vou criar esse agendamento. Eu posso escolher se eu vou estar ocupado, disponível, provisório, trabalhando remoto, ausente ou privado. Essa opção privado, ela se caracteriza por... Eu quero que, se alguém tentar realizar um agendamento nesse horário, a pessoa vai conseguir agendar. Porque ela não vai saber que eu agendei algo aqui neste horário. O padrão é ele sempre mostrar como ocupado. Ele só vai alterar se você modificar isso aqui. Certo? A gente vai ver daqui a pouquinho, quando eu gerar esse agendamento, e quando eu for fazer o próximo, a gente vai ter essa noção de como é que fica essa visualização através do outro e-mail. Então, acabei de colocar os detalhes aqui.
Eu ainda tenho a opção de opções de resposta. Então, eu quero solicitar a resposta das pessoas que eu estou enviando esse e-mail não, esse agendamento? Sim, não. Então, eu posso configurar por aqui. E olha que legal. Aquela categoria que nós criamos lá no nosso e-mail do Outlook também existe aqui. Então, eu posso vincular esse agendamento a uma categoria. Então, posso colocar a categoria de importante. Olha só. Finalizei os detalhes dessa reunião, eu posso enviar. No e-mail do meu aluno, deixa eu trazer ele para cá. Chegou aqui, olha só, um e-mailzinho. Reunião de planejamento, dia 14, 10 a 11h30. Você deseja aceitar? Você talvez esteja disponível ou você não está disponível neste dia e hora? Então, estou disponível. Feito isso, quem fez o agendamento vai receber um e-mail informando que eu sinalizei minha disponibilidade. Reunião de planejamento, aluno aceitou. Olha que legal. Então, já tem esse agendamento aqui. Agora, olha que interessante. Eu vou gerar um outro agendamento aqui. Isso aqui é o usuário principal que eu estou usando com vocês. Eu vou marcar de meio-dia até 1h. Isso é uma outra forma que nós temos de gerar um agendamento. Você já marcar o horário ali. Fazendo isso, ele já identifica o bloco de horário que ele vai ocupar para aquele evento. Então, eu vou colocar. Estou ocupado. Se eu quiser editar todos aqueles detalhes, eu posso vir em opções adicionais. Mais opções. O padrão é ele marcar como ocupado, né? Vou salvar. Fiz o salvamento aqui. Esse evento que eu criei é um evento apenas meu. Vou trazer a tela do meu e-mail do aluno. O aluno vai fazer um agendamento para amanhã, a partir de meio-dia. E vai convidar aquele e-mail principal. Então, novo evento. Vou já chamar aqui. Matheus Araújo. Horário, dia 14. Meio-dia até 1h. Olha o que ele traz. Uma pessoa não está disponível. Se eu vier no assistente de agendamento, que ele vai me dar uma visão mais ampla dessa tela, perceba que ele está sinalizando aqui, que o Matheus Araújo está ocupado, mas ele não diz o nome do evento, quem está envolvido naquele evento. Então, a minha agenda, ela continua sendo privada. A pessoa sabe apenas que eu estou ocupado naquele horário. Agora, olha só. Deixa eu fechar essa telinha. Tela do aluno, né, em que eu estou agora. Vou voltar para a tela do Matheus Araújo. Vou gerar logo após aqui, de 1 às 2h da tarde. Ainda estou ocupado. E vou colocar mostrar como privado. Fazendo isso, eu vou salvar. Voltando à tela do aluno. Novo evento. Dia 14. Foi de meio-dia a 1, o primeiro, né? Vou colocar agora aqui de 1 às 14. Vou chamar aqui o Matheus Araújo. E aqui ele vai trazer essa visualização, olha. Ele traz o bloqueio e também não mostra o que é que está impedindo ali, qual é a indisponibilidade daquela pessoa. Matheus, e se eu pegar e no lugar de botar essas categorias, eu botar como disponível? Eu posso ter um evento ali que eu ocupei, reservei um tempo, né? Mas eu ainda quero deixar livre, se precisar alguma coisa mais urgente. Então, eu posso botar como disponível ou como provisório. Botei disponível aqui.
Se alguém tentar realizar um agendamento nesse dia e hora, mudei para disponível, vou dar uma atualizada aqui na minha página. Novo evento. Matheus Araújo. Dia 14. (14 horas). Todos estão disponíveis. Por mais que eu tenha, né, um evento ali na minha agenda, mas se alguém tentar agendar, eu ainda estou disponível aqui. Eu fiz uma reserva, mas eu tenho a disponibilidade. Então, vocês veem que existe a privacidade, né? As pessoas não sabem o que você vai fazer. Elas só sabem ali se você está ocupado ou não durante aquele momento. Tudo bem? Então, a gente tem essas categorias aqui. Olha aquele agendamento, né, que eu criei. Um link do Teams. Então, se eu clicar nesse link aqui, participar da reunião do Teams, eu vou conseguir abrir a tela do Teams e participar de uma reunião. Não importa se eu abrir o Teams pelo próprio navegador ou através do aplicativo instalado. Então, o calendário ele também tem esse vínculo que nós visualizamos aqui com o nosso e-mail. A gente falou da parte de e-mail do Outlook, né? Falamos também sobre calendário. E agora eu vou mostrar aqui a parte de pessoas e a de arquivos. Então, já estou abrindo esses recursos. Pessoas. Também está aqui à esquerda da tela. A gente já tinha visto. A parte de pessoas, quando você abre, você pode criar como se fosse a agenda do seu celular, né? Então, eu posso criar novos contatos, aquelas pessoas que você fala com frequência. Eu poderia colocar aqui o e-mail da Ana, por exemplo. Ana Seduc, São Paulo. Poderia botar uma foto da Ana que eu tenha. O endereço de e-mail dela. Número de telefone. Trabalho. O legal disso aqui é que se você vincula no celular, ele puxa esses dados e mostra na agenda do seu celular também. Então, a gente consegue salvar, né, e-mails aqui para isso. Outra forma interessante que a gente tem de usar essa parte de contatos de pessoas é porque eu posso criar grupos. Esses grupos que eu posso utilizar em outras ferramentas, como o Planner, como o Teams e vários outros locais. Por exemplo, Matheus, regularmente eu tenho a necessidade de enviar vários arquivos que estão no meu OneDrive para um grupo de pessoas. Eu posso criar um grupo com aqueles vários e-mails pelo recurso de pessoas, e aí eu não mando mais para a pessoa, eu mando para o e-mail do grupo, e aí ele já dispara para todo mundo. Então eu posso vir aqui, cadastrar alguns contatos. Então eu vou colocar ana@email.com, vou criar. Carlos@email.com. E não podia faltar, vou chamar a Thelma também. Thelma@email.com. Vou criar. Criei aqui os 3 e-mails, né? Posso estar criando agora um grupo. Então, na setinha para baixo aqui, ó, nova lista de contatos ou novo grupo. O grupo ele é bem mais amplo do que uma lista de contatos, tá ok? Então, posso dar um nome aqui. Galera top. Ele está sugerindo, olha, um e-mail do grupo. Galera@email, sufixo, né? Nesse caso aqui, escolabigbrain.com.br. Posso botar uma descrição e criar. Quais são os membros? Eu posso chamar Ana. É porque como aqui eu estou colocando e-mails externos, ele não vai aceitar por isso. Teria que ser e-mail da instituição. Então, eu vou colocar alguns e-mails aqui que já fazem parte desse ambiente que eu estou.
Então, Arlene, @escolabigbrain. Poderia colocar aqui o aluno. Então, posso estar preenchendo. E vou adicionar. Feito isso, eu estou criando um grupo com essa denominação. Então, quando eu for fazer um envio, ou quando eu for usar alguma ferramenta que trabalhe com grupos, eu posso criar muito rapidamente uma lista de usuários. Então, olha só. Já tenho aqui o meu grupo, eu poderia gerenciar os membros, os aplicativos que estão fazendo uso da lista de e-mails desse ambiente. E quando eu for enviar um e-mail, eu posso chamar o grupo, né? Então, galera. E aí ele vai conseguir localizar aquele grupozinho que eu criei. Isso também vale para aquela opção de lista de contatos. Então, a lista de vários e-mails que a gente pode criar. A opção de arquivos, que também está aqui à esquerda da tela, ele basicamente vai mostrar uma visão com todos os anexos que nós recebemos ou que nós utilizamos, né? Então, os anexos da caixa de entrada, os anexos dos rascunhos, dos itens enviados e assim por diante. Então, a gente tem como visualizar todos os e-mails que nós temos como anexos. E a outra ferramenta que nós vamos ter aqui é a opção do To-Do, que é a ferramenta de gerenciamento. Olha que legal que o To-Do nos permite criar. Ele está preparando a lista, é o primeiro acesso. Então, cheguei até aqui, eu tenho uma visualização do meu dia, de coisas importantes, planejados, atribuídos a mim, sinalizados e tarefas. Eu posso estar criando outras listas aqui de tarefas. Então, eu vou vir aqui em tarefas. É uma tarefinha bem simples. Criar documento, ou melhor, criar pauta da reunião do setor. Vou dar Enter para adicionar. Já fiz. Depois que eu adicionei a tarefa, eu posso clicar sobre ela. E aqui, eu posso colocar ela como importante. Ele vai ficar nessa listinha aqui, ó, já marcou 1. Eu posso adicionar etapas. Então, para fazer essa pauta, eu teria que fazer várias outras coisas. Eu posso preencher nesse local. Então, eu poderia colocar fazer levantamento dos participantes. Adicionar. Verificar caminhamentos da semana passada. Então, eu poderia botando várias subetapas. Então, essa tarefa aqui, ela tem 2 etapas. Posso adicionar ao meu dia. Essa lista meu dia, ela permite que, se você tem lá 400 tarefas, você não vai conseguir fazer 400 tarefas naquele dia. Então, para você se organizar, você pode, de manhã cedinho, escolher quais tarefas você vai fazer naquele dia. E aí você vem aqui e coloca, adicionar ao meu dia. Então, ele fica uma lista bem menor. E de meia-noite, as coisas que você não conseguiu realizar, ou seja, se você não marcou como concluído, ele tira dessa lista, meu dia, automaticamente. E aí, no outro dia de manhã, você escolhe se vai colocar lá novamente ou não. Certo? Daí eu tenho a opção também de lembrar, que ele vai gerar como se fosse um lembrete. Eu tenho a opção de data de conclusão, se você quer colocar um prazo para essa tarefa ser feita. Então, próxima semana, por exemplo, segunda-feira. Eu posso estabelecer datas específicas também. Eu posso botar uma repetição e uma categoria, bem como adicionar arquivos em anexo ou detalhes. Então, eu posso fazer tudo isso pelo To-Do. Mas o mais importante, sabe o que é? Se eu vier no meu e-mail, pegar um e-mail como este aqui, que eu recebi. Deixa eu ver, esse aqui da Arlene, que ela me adicionou aqui, me mencionou numa equipe. Botão direito neste e-mail, avançadas. Então, a gente tem aqui a opção criar tarefa.
Olha que legal. Cliquei aqui, ele já abre um painel à direita da tela, indicando que essa tarefa foi criada. Eu posso gerenciar por aqui, se eu quiser. Mas eu vou abrir aqui o meu to-do. E olha só, a Arlene mencionou Química 9º ano. Então, ele criou uma tarefa que eu posso botar uma data para eu fazer isso aqui. Eu posso fazer o que quiser. E ele já vinculou o e-mail, olha, abrir no Outlook. Então, se você recebeu uma solicitação por e-mail, você pode criar uma tarefa para que fique mais fácil de você lembrar que você tem que fazer aquilo. Então, isso aqui vai tornar muito mais produtivo o seu dia a dia, porque eventualmente a gente recebe solicitações por e-mail e a gente acaba perdendo, né, o e-mail da solicitação. Aí você, o que é que eu tenho que fazer mesmo? Então, quando você cria uma tarefa, é muito mais fácil de gerenciar. E aí, se você concluir a tarefa, olha que legal. Ele faz um barulhinho indicando que você concluiu. Então, esse é o recurso do To-Do. A última coisa que eu quero mostrar a vocês nesses 4 minutinhos finais é que a gente também consegue automatizar nosso e-mail. Olha que bacana. Eu posso pegar um e-mail que eu recebi, por exemplo, deixa eu pegar aqui no e-mail do aluno que recebeu um e-mailzinho. Então, olha, esse teste CCO. Depois que eu recebi o meu e-mail, eu posso vir aqui nos 3 pontinhos. Então, já estou no e-mail, né? 3 pontinhos. Eu posso criar uma regra. Sempre mover mensagens de Matheus Araújo, né? O e-mail que foi o remetente desse e-mail aqui, para esta pasta. Não, eu não quero mandar para a pasta. Eu quero mais opções. Então, se eu clicar em mais opções, daí eu posso criar uma regra. Então, sempre que receber um e-mail de Matheus Araújo, adicionar condição e, deixa eu ver aqui, o assunto inclui, ou seja, lá no campo assunto está escrito a palavra teste. O que é que eu quero fazer? Esse e-mail deve ser fixado na parte superior, adicionar ilustração e categorizado como categoria vermelho. Então, se eu receber um e-mail aqui nesse e-mail do aluno, do Matheus Araújo, lá no assunto estiver escrito teste, esse e-mail vai ficar fixado na parte superior e categorizado com a categoria vermelho. Vamos testar? Eu vou salvar. Regra já foi criada. Vou deixar igual eu fiz naquela hora, lado a lado aqui, para ficar mais prático de vocês acompanharem em tempo real que eu estou fazendo. Então, eu vou criar um novo e-mail aqui. Deixa eu já voltar para a caixa de entrada. Novo e-mail. Para Matheus, aluno. Assunto: teste de regras. Vamos ver se isso funciona mesmo. E vou enviar. Vamos ficar de olho aqui nessa caixa de e-mail. Já já vai chegar. Chegou, olha só. O e-mail está com a categoria vermelha. Automaticamente, eu não precisei fazer nada. E ele já está fixado na parte superior. Vou colocar em tela cheia aqui para a gente acompanhar com mais calma. Então, olha só. Ele já fixou e ele já botou a categoria, que foi o que eu pedi, né, para acontecer. Fixar, pessoal, é uma forma da gente tornar visível que aquele e-mail é importante. Então, eu posso fixar ele no topo. É só clicar nesse íconezinho aqui. Então, isso são algumas maneiras que nós temos de agilizar nosso dia a dia de trabalho com os recursos do OneDrive e do Outlook. Espero que vocês tenham curtido e que venham a utilizar, porque isso aqui vai poupar um tempo enorme no dia a dia de vocês. Tem alguma dúvida, Ana, pessoal? Não, Matheus, não tem nenhuma dúvida. Peço novamente para as pessoas responderem a nossa pesquisa, colocarem lá as dúvidas de vocês, porque lembrando que a gente vai ter um tira-dúvida com vocês
no final do mês, né, para sanar todas as dúvidas aí do pacote Office 365 que vocês venham a ter, né? E Matheus, eu achei muito legal essa formação de hoje, que eu especificamente desse 1 ano e pouco que eu estou fazendo formação aqui das ferramentas, a gente nunca fez do Outlook. Então eu estou achando bem legal, a gente está recebendo mensagens aqui de pessoas que estão assistindo pelo YouTube, que nem são o público-alvo, e que estão dizendo assim que está muito legal e que atende ao que eles precisam mesmo. Então, foi show de bola, muito legal, Matheus. E agradeço aí demais a sua colaboração, a sua prontidão em estar aqui com a gente e também das pessoas estarem assistindo aqui e acompanhando com a gente, né? Lembrando que vai ficar gravado, vai ficar disponível para vocês tanto no YouTube quanto no repositório. Que bacana. Obrigado pelas mensagens, pessoal. Fico imensamente feliz de saber que isso aqui está sendo útil, tem sinergia com o dia a dia de vocês. Então, vou me despedindo por aqui. Obrigado novamente a toda a equipe que estava envolvida, Ana, Thelma, Carol, equipe do Centro de Mídias e pessoal do Intérprete. Até a próxima oportunidade e tenham todos uma excelente noite, galera. Tchau, gente. Obrigada.